Olá, boa noite. Tudo bem com você aí? Espero que sim. Estamos aqui para mais um episódio do Mundo das Babás. E eu digo para você, oi, Débora. Oi, Tudo Bia! bem? A gente tá tão junto que já a gente nem lembra que tá gravando Nem aqui, fala né? oi, como que você tá? Tudo bem? Tô bem, e Seja você? bem-vindo ao nosso mundo. Muito obrigada. O nosso mundo das babás, ele traz aqui para você, seja mamãe, papai, babá, enfermeira e até profissionais de outras áreas, porque os nossos temas aqui são temas do dia a dia de todo ser humano. A gente não fala aqui só das especificidades do mundo da babá, como cuidado de recém-nascido, aleitamento materno, cuidado, desenvolvimento infantil, recreação, esses temas mais específicos, a gente fala, mas a gente consegue falar de outros temas, seja financeiro, seja leis trabalhistas, como hoje aqui. Deixa eu jogar ela lá pro microfone, que ela tá vindo pro meu lado. Você vê que Ah, ela me ama, que ela é que eu esquece até gosto do de você. microfone dela. Seja com relação às leis e os deveres, e os direitos de Sim. você profissional. A gente fala muito de saúde aqui, já trouxemos várias vezes profissionais da área de saúde para falar o quanto é importante você aí se preocupar com o seu corpo, com a sua mente, porque você estando bem é onde você consegue sim cuidar do outro ser humano melhor. E essa é a sua função para você aí babá e enfermeira. E hoje, para não enrolar muito, porque o nosso tema é muito vasto, vocês não vão acreditar, mas eu consegui trazê-lo E novamente. agenda cheia, hein? E agenda cheia. Quem Difícil para vem hoje, conseguir. Débora? Doutor Euclides Mendonça, que vocês pediram aqui, a gente trouxe novamente para tirar todas as dúvidas. Ele que é advogado trabalhista e vai tirar as dúvidas comuns sobre direitos e deveres das babás. Isso, a gente percebeu que nos dois episódios anteriores, por mais que a gente tentasse englobar todas as questões de contrato, de direitos, de deveres, de viagens, de alimentação, ainda sobrou muito pano para manga. Então, estamos aqui hoje. Muito obrigada, doutor, Agradeço, pela a gente fala presença. muito, aí o tempo fica curto. Tá vendo? E é um tema bem amplo mesmo, e tem muitos detalhes, então a gente procura aqui sempre sanar o maior número de Sim. dúvidas que vocês trazem. E ele veio novamente por por isso que eu agradeço aí a terceira vez. Daqui a pouco tem que começar a participar do nosso pagamento de boletos do Eu nosso acho. estúdio, Eu porque acho. passou de duas vezes, a gente já começa a cobrar os boletos aqui. Então, doutor, o senhor está Vai ter um intimado. quadro fixo aqui já. O senhor está intimado a participar da nossa prestação de contas do nosso super estúdio. Com E certeza. agradeço demais a presença Eu do que senhor. agradeço. Muito bom. Vamos à Bora lá? primeira pergunta? Sim. Vamos. E não querendo falar, mas viu aí, Matheus, tudo bom? Ó, estamos todos na paleta do nude, do, né? Off-white, A gente vem em tema de branco, paz hoje. né? Hoje eu Estamos vim em sem paz. terno. Calma, O babás, doutor já pais. tirou Hoje eu o vim sem terno. Eu tô ficando tá íntimo, ficando viu? íntimo. Eu falei que vai ter que começar a pagar os boletos. Então vamos lá, ó. Nós sabemos que a babá precisa se alimentar bem para render mais. Tem direito ao intervalo de descanso e tem direito à refeição também. Mas em muitas casas elas não conseguem deixar a criança sozinha enquanto vão descansar, né? Ótimo, Ou vão hein? almoçar ali, vão fazer sua alimentação. Nesses casos, elas podem fazer menos tempo de pausa ou de refeição para sair mais cedo, aquelas que não moram na casa? Pode sim. Pode. A própria lei prevê. E é engraçado que é um benefício que veio apenas na lei dos domésticos. A doméstica pode, por acordo também, que pode ser até um aditivo, o ideal é que seja por escrito, a lei fala, acordo escrito, reduzir o horário de almoço, que é de 1 hora para meia hora. Perfeito. E aí ela pode sair meia hora antes. Porque, de fato, às vezes você parar 1 hora, você dentro de uma casa, às vezes é num local que não tem perto algum lugar para você passear. Se você está num bairro, sei lá, por exemplo, Moema, se você desceu ali, tem um monte de loja, tem um monte de coisa. Se você está lá no meio do Morumbi, não tem, né? É diferente, cada bairro tem sua característica. Então não adianta migrar, a sua hora de almoço vai passear. Passear onde? Não tem, né? Então é mais para descansar mesmo, aquela 1 hora. Se para ela é mais conveniente, ou para a patroa é mais conveniente, que ela tire aquela meia hora de almoço, para almoçar com calma, se alimentar bem, isso é muito importante. Eu acho que nas outras 2 vezes eu já falei do bom senso. É a pessoa que vai cuidar do seu filho. Então ela precisa estar bem alimentada, ela tem que estar feliz. Você tem que trabalhar feliz, né? Isso. Para que a criança tenha um atendimento que ela merece. Doutor, Né? pensando aí em uma profissional que não tem esse horário
pré-estabelecido. Então, geralmente, a gente, por bom senso, a gente estipula que o horário de almoço pode ser entre 11 e 2 da tarde. Porque é Exatamente. um Eu acho que não horário que as precisa ser pessoas... fixo. Olha, meio-dia, E não tem ponto. ninguém para ficar com o bebê, ele fica sozinho. Mas porque o tá no bom meu... Não, senso tem que ter é um bom que senso. tenha entre essa faixa de horários. Exatamente. Tem profissionais que elas não estão dentro dessa faixa de horário. E muitas vezes elas ficam direto com a criança, porque a mãe trabalha fora. A criança para almoçar, ela tem que dar o almoço para a criança, depois ela tem que fazer uma atividade com a criança e depois tem que fazer uma outra. E vai chegando um momento que ela não tem com quem deixar essa criança. O que é adequado aí em termos de bom senso, já que a mãe e o pai estão fora e a profissional está 100% envolvida com a criança? Eu acho que nesse caso, você está falando de uma hipótese até que ela é praticamente ela e a criança apenas. Né? Isso. Não tem outro empregado. Se tem que também ter esse combinado com a arrumadeira ou com a cozinheira. Que, olha, nesse horário você fica para eu poder também descansar, me alimentar, precisa ter. Se de fato não tem, a única alternativa que se vê é que ela, exatamente como a mãe que não tem ninguém, Certo. aproveite o horário que a criança está dormindo. Quer dizer, está dormindo, vai então também você descansar, vai você se alimentar, vai fazer alguma coisa. E aí eu sei que já vai vir Mensagens, Então, uma mensagem dizendo assim, vamos preparar aqui esse pro corte advogado do... não o sabe. doutor tá já colocando aqui o corte Vai ser dele esse. pro nosso... Esse advogado não Reels. sabe nada. A criança que eu cuido não dorme nunca. Sim, mas aí é um caso específico. A gente está falando no geral. No Certo. geral, tem um horário que a criança E dorme. quando é caso né? específico, Principalmente deve se for ser... menorzinho, ele dorme várias vezes por dia, ou ele dorme um período maior. Né? Perfeito. Eu tenho E aí- netinhos pequenos, eu vejo, eles Dorme. dormem. Então, tendo um caso específico, sim, deve ser conversado com a mãe para ver a melhor forma de encontrar, sim, um horário para que ela possa se nutrir. Exatamente. Então, ou seja, junto com a Tem que criança... ter o patrão, o tratante, o empregador, tem que ter essa preocupação. Perfeito. Né? É um direito do empregado, mas deve ser uma preocupação do empregador. E é correto ela almoçar, no caso, junto com a criança? Essa era a minha dúvida. O ideal é que ela tenha um horário exclusivo dela, né? Claro que pode acontecer hipótese que a criança não dormiu naquele dia, ficou acordada. Mas eu acho complicado, Tá. né? Porque a criança vai estar ali num cadeirão, ou num carrinho, e aí chora. Não é uma situação fácil. Certo. É uma situação que precisa ser administrada e de acordo com o caso concreto, né? Quer dizer, o que está realmente acontecendo. Mas aí não, Agora, não deixa obviamente de... que não é admissível que a pessoa trabalhe 10 horas por dia, contando aí o horário de hora extra, o que for, sem se alimentar, sem parar, né? Sem ter o descanso. Sem ir ao banheiro. Sem Mesmo conseguir ir ao porque banheiro. ela está cuidando de uma criança e é algo delicado. Ela precisa sim ter esse descanso e alimentação para que o trabalho dela seja produtivo também e que ela não cometa erros. Exatamente, exatamente. Certo. Essa coisa do toalete é muito interessante. Porque isso é um caso que eu já vi. A profissional, ela se dedicava tanto à criança e não tinha ninguém para substituir, que até quando ela ia no banheiro, ela ia com a criança. Aí um belo dia a mãe falou, mas isso é um absurdo, mas como é que ela ia no banheiro? Não tem como. Porque não tinha ninguém. Quando a mãe caiu a ficha, isso meses depois, e aí, eu falei, mas como é que ela ia fazer? Será só ela e a criança? Esses são os mas é um maiores. absurdo, ela ir no banheiro com a criança, Esses com a são os menina maiores de 3 anos, de relatos. 4 anos. Eu falei, mas como é que ela vai fazer? Ela Não tem estava como. sozinha. E esses Né? são os maiores relatos e as maiores queixas das mães que não têm babás, não É. têm profissionais ajudando, dizem que não tem tempo para elas nem para ir ao banheiro. Exatamente. E é a mesma realidade que a Exatamente. profissional Exatamente. enfrenta. Meus netos têm uma babá muito, muito especial, que é a vobá, Vobá. que é a avó, que vive Avó, lá avó. cuidando, né? Tá. É a avó A vobá. vobá. Que hoje em dia é muito menos, É muito, né? muito a gente raro, vê muito raro, né? vê muito menos. Tem dia que minha mulher chega e fala assim, eu estou exausta, eu não consegui ir no banheiro, porque o menino ficou correndo, brincando, eu quero isso, quero aquilo, vovó, 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 vovó. Então, é a gente se transportar. As relações jurídicas são muito mais fáceis de você entender. Às vezes você não precisa nem ter a lei. É você se transportar para o lugar do A outro. situação. Como que você, mãe, às vezes mãe jovem, inexperiente, é diferente de uma mãe que já teve 4 filhos, Sim. 3 filhos, ou mesmo 2, já passou pelo primeiro. Sim. Como que você faria?
Se você se colocar naquele lugar, eu acho que você consegue resolver. Então, é o bom senso. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou cuidar dos meus afazeres? Como é que eu vou ter a minha vida social? Como é que eu vou atender o meu marido, que exige que eu vá encontrar para fazer isso, para fazer aquilo? Como é que eu faço isso sem ter alguém para cuidar do meu filho? Perfeito. Ah, não, eu posso pagar, eu vou ter esse alguém. Mas esse alguém precisa ter também As condições as necessárias. condições necessárias. Doutor, Perfeito. mas quanto à lei, é possível? Então a gente tá falando aqui que é uma Seria uma mãe. hora extra. é, Se ela não tem nem horário de almoço, é hora extra. Mas aí, por Né? exemplo, se eu saio da minha casa, deixo meu filho com a babá e só vai ficar a babá e ele na casa, né? Que é a condição, né? A gente não tem outros empregados. Essa babá, por lei, não tá errado ela ter a refeição com esse bebê. Não está errado ela cumprir o seu horário. Se ela está almoçando, ela está cumprindo o seu horário de almoço. Ou Tá, não. Não, ela tá com. Se ela parou para almoçar, o bebê tá ali do lado do carrinho dormindo. Enfim, se ela for uma pessoa muito atenciosa, de querer ficar perto, ficar olhando. Mas o bebê É. comendo junto com ela, se Agora, alimentando junto, Eu acho que Ela- aí ela tá trabalhando. ela tá trabalhando, ela não Ela tá... está trabalhando. Ela tá trabalhando. Certo. Tá Se ele está trabalhando, dormindo e ela está. Se ela comprova isso, eventualmente, numa ação, Isso. né, que são provas difíceis, como eu falei antes, lá no primeiro episódio. Ela não tem testemunha e a patroa também não tem testemunha. São provas dificílimas essas. Normalmente, é até o conhecimento de vida do próprio juiz, da própria juíza, que hoje são muitas mulheres. Isso. A maioria do seu trabalho são mulheres, juízas. E elas levam em conta, assim, E ela já tem algo da sua o seu experiência. próprio conhecimento. O Sim. juiz, ele não pode agora, eu sou juiz, não sei de nada. Sim. Ele sabe, tá Aí aí. tem uma base É da a base da vida, da realidade. realidade. Então, essa situação, ela precisa ponderar, precisa ter um certo equilíbrio, né? Certo. Eu acho que, na maioria das vezes, a criança dorme, ela pode se alimentar, se é ela e a criança só, né? No padrão, por exemplo, da sua empresa, são pessoas que têm mais empregados. Outros E aí funcionários na casa. tem que ter ali, ainda que a criança esteja dormindo, alguém que possa olhar se chorar, né? E ela aí se dedicar àquele horário para dar uma relaxada, para descansar. Perfeito. Porque é cansativo. Não é uma atividade simples. Não. É uma atividade exaustiva. Ela não tá lidando com máquinas, né? Não é? Então a gente tem que E você, pensar como que... empregador, tem que pensar. Quem cuida do meu filho. Isso. Né? Perfeito. Doutor, outra pergunta que veio pra gente bastante aí, baseado nos outros episódios que a gente conversou, é o seguinte. Hoje eu sou uma babá, eu cuido de uma criança, comecei a cuidar aqui da criança bebezinha. Hoje ela tá com 3 anos e vai nascer uma outra criança. Toda a base de contrato minha foi para cuidar de uma criança só. Quando eu tenho esse aumento de função dentro da residência, como que é tratado isso em termos de contrato, de valores? Tem necessariamente que ter um aumento de salário ou não, porque ela já faz mais ou menos todas as atividades da casa, já conhece. Como que funciona esse tipo de contrato? Não há uma obrigação que tenha. Né? Antigamente, você tinha uma empregada, uma babá, que ficava na sua casa, cuidava do primeiro filho, depois junto com o segundo filho, junto com o terceiro filho, ia cuidando, ia ficando, e depois, quando crescia, virava outra função. Por quê? Porque era normalmente uma generalista. Certo. Hoje, em especial em São Paulo, né, uma realidade de São Paulo, as babás são mais especializadas. Babá é só babá. Ela só quer ser babá. Inclusive, é curioso que às vezes você fala, empregada doméstica, não sou empregada, não, eu sou babá. Como se fosse diferente as coisas, e por isso eu expliquei tanto no primeiro episódio. Certo. Né? Depende da sua profissão. Se você trabalha dentro de casa, você é doméstico. E hoje em dia já é diferenciado. Meus filhos eram pequenos no Pueridomus e estudavam lá, mas já eram grandinhos. E nós sempre gostamos de levar na escola, fizemos grandes amigos na porta de escola, porque a criança faz amizade, mas é bom que você fique amigo dos pais, para você saber onde ela vai passar o final de semana, com quem ela vai fazer. Então fizemos grandes amigos, são amigos até hoje. Muitos. E uma ocasião nasceram trigêmeos na escola. E chegava o motorista com um carro gigante, enorme, com os 3 bebês e 3 babás. Uma babá para cada bebê. E aquilo, se pensar 20 anos atrás, causava até uma certa Estranheza, né? porque era o máximo, né? Sim.
Mas pensa se cuidar de 3 crianças. E, curiosamente, tinha Da uma, mesma uma, idade. uma amiguinha da minha filha, e que é amiga até hoje, eu fui falando no singular, para vocês entenderem a graça. Porque ela não falava o nome das amigas. Ela falava Astrid, Astrid. 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 Que eram 3 É. também, foram amigas da Sei. minha filha, são amigas até hoje. E que até são famosas porque cantam e Aham. tudo mais. São as 3 gêmeas Caran. Astrid, gêmeas. E a Astrid, como a gente sempre chama, a mãe era professora da escola. Então, não é que não tinha uma babá para cada um, não tinha nenhuma babá. Nenhuma problema. E nós sabemos a dificuldade, a trabalheira que era a Lela, que era a Sim. mãe, que é a mãe delas, cuidar daquelas 3 crianças, trigêmeas, É. iguais. Né? Elas iam muito para minha casa e a minha mulher ficava com as 3 e mais a minha filha. As Ajudava 4. as 4. Elas eram parecidíssimas, pareciam que eram 4 trigêmeas. Elas iam tomar banho no chuveiro, minha mulher ia dar banho nelas, elas corriam, fingiam que uma não tinha tomado, minha mulher Então, dava banho na imagine- mesma. Não, doutor, isso é bom pra Ficava gente imaginar como é que louca. as babás não ficam, viu, Então, babás? é uma Estamos aqui situação- esclarecendo que É uma difícil. situação que, obviamente, o que É você muita tem que tarefa, ponderar. né? Tá. Primeiro, se a família tem condições de ter uma outra profissional, às vezes não tem. É claro que se alguém de alto poder aquisitivo tem 2 filhos, vai ter 2 babá, tem 3 filhos, vai ter 3 babá, vai ter um motorista, vai ter 2 motoristas, vai ter... Sim. Enfim, de acordo com a necessidade que a criança vai crescendo. Perfeito. Se a gente for para uma realidade mais próxima da nossa, da minha, por exemplo, teria uma babá, a criança está maiorzinha, vai para a escola, a babá fica com o menorzinho, enfim, se divide naquele tempo. Isso. O bom senso é que haja uma remuneração maior, que aumente, né? Mesmo normal, uma outra função, uma cozinheira, que Isso. começa a se aprimorar ou começa a fazer... É o bom né? senso É o de bom novo. senso, Não tem né? um valor específico de percentual de Não, aumento. Isso não tem por Isso lei, é o bom não senso, tem. É o bom você- senso. Olha, você precisa de outra pessoa? Perfeito. Em vez de contratar outra pessoa, eu vou te aumentar mais um pouco, tanto. Perfeito. Você aguenta? Sim, aí é o teste, verificar se a pessoa dá conta de Perfeito. 2 crianças. E quando Né? a gente 3 fala... eu acho que ninguém dá. É muito delicado. E quando a gente fala de bom senso, tem um outro lado também, que não é o aumento de criança na casa, mas o aumento de função, porque a criança foi para a escola. Sim. Então a gente vê muita situação assim: criança cresceu, foi para a escola, a profissional acaba ficando sem função, porque tem escolas que são meio integral, que é aquele que começa às 8, 7 da manhã, vai até 3 da tarde, e a profissional acaba sim ficando sem essa função de cuidar da criança. É também uma questão de bom senso que ela ajude a outra profissional da casa com as funções da casa? Olha, pode ser, pode ser. A questão muitas vezes, nos dias de hoje, volto a dizer, na nossa situação, da nossa realidade, a babá, ela quer ser só babá. E, obviamente, se a criança aí vai para a escola, ela vai trabalhar só, ela não vai ficar dormindo em casa. Então, o ideal era que também o empregador dissesse, olha, a partir de hoje, você está dispensado, contrate alguém meio período, que nós falamos a outra vez, lá, Perfeito. primeira vez. Então, né? cabe ao Alguém- empregador também ter esse né? bom senso de não ficar com a profissional Por quê? caso ela Você vai não tenha essa... obrigá-la, o que você vê normalmente, muitas das vezes, é que a pessoa acaba sendo obrigada, de uma certa forma, com medo às vezes até, Medo de não ter um outro no trabalho. trabalho, e vai ter, porque tem muito aí. Sim. Só, sendo bom, Sendo bom, tem. sim. E fazer uma função que às vezes não gosta, lavar roupa. Mas de E bom senso poderia fazer. Esse não querer vai surgir quando sair. Quando sair, eu era obrigado a fazer. Fazer Não, isso. não é obrigado. Tá. Né? Você não é obrigado. Você pode ser falar assim, olha, isso eu não faço. Esse tempo que eu estou ociosa, nós vamos conversar, vamos reformular o contrato, vamos reduzir a carga horária, ou eu vou me embora, a senhora contrata com um horário Sim. menor, só de 4 horas, Perfeito. vai sair mais barato até. Perfeito. Agora tem pessoas que não, olha, eu topo. fico, Tá, né? Eu dou conta, tá. né? Então, E a gente cai de novo nessa questão da conversa, a né, conversa, doutor? é sentar e falar, olha, a partir de Exatamente. hoje, Joãozinho vai para a escola. Perfeito. Ele vai chegar de manhã na escola, vai voltar meio-dia e 30. Aí o almocinho tá pronto, vai dar comida, vai cuidar dele, vai dormir, né? Aí vai brincar no parque. Como é que você vai fazer? Às vezes, é uma forma até de você, quando empregar a babá, às vezes começa a ir e voltar.
Ah, sim. Porque de manhã ele vai para a escola, ela não precisa da babá. Então ela Uhum. chega meio-dia para receber a criança e fica até mais tarde. Então é quando a mãe também começa a ter uma liberdade mais para sair, porque a empregada aí vai entrar meio-dia, vai entrar 1 hora e vai ficar até de noite. Perfeito. Né? Doutor, Pode ser, tudo é você tentar equacionar, Conciliar que seja bom para os e ver dois como é que você lados. vai fazer essa jornada, esse cumprimento da jornada. O que não dá, não. Então você fica aqui de manhã, como antes, aí você faz outra coisa, lava roupa, cozinha, arruma a casa, o E que ainda for. dispensa E a aí outra pega- funcionária da E aí, casa, quando né? a criança chega, você tá cansada, aí você vai cuidar da criança e ainda vai ficar depois do horário. Aí a coisa complica, né? Então Certo. tudo é bom senso e Consenso. conversa. Perfeito. É o combinado. É o combinado. É um ditado antigo. Combinado não é caro. Excelente. Você combinou aquilo, ainda que eventualmente depois, numa eventual reclamação, mas a lei não. Não, mas foi o combinado. Foi o combinado. Você fica. O combinado, ele você supera tá- a lei, doutor? Depende. Hoje tem contratações, e aí nós estamos falando de funcionários, principalmente, que ganham um salário acima do normal, que tem o seu valor, sim. Tem o seu Está ali valor. escrito, está. Tá aceito, tem um aceito, Aceito. aceite das duas partes. Exatamente. Tem muitas coisas que você pode ali transacionar desde antes para que tenha valor. Tenha valor. É lógico que não se aplica a quem ganha um salário mínimo. Perfeito. Né? Mas a pessoa ganha salários, às vezes, muito fora da realidade. Né? Tá ótimo. Normal do 90% da população que Sim, tem empregado muito menor. é muito menor. A gente falou muito da questão de noite, né? Então, quando que se aplica o adicional noturno para essa babá? Se ela trabalha à noite. Mas a partir de que horário? O Porque se adicional ela trabalha, noturno por é exemplo, das 10 às 5. Isso para qualquer empregado. qualquer... A lei aplica para os dois, para todos. Se você trabalha das 10 às 5 da manhã, aquela hora, ela é diferente. Na verdade, é uma ficção. A hora não tem 60 minutos, tem menos. Então você trabalha menos e ganha 8, Ganha mais. né? É uma diferença pequena. E tem ainda um adicional da hora extra. É. Então, mas ela não trabalha todo dia à noite. Normalmente é acompanhante, né? Tem as Pessoa profissionais doente, que ou trabalham a com criança que recém-nascido. também tem um problema, Isso, né? Ou que trabalha com recém-nascido e que aí acorda isso. X Tem as vezes, profissionais né? que trabalham só à noite. só à noite. Só à noite, turnos de 10, 12 horas noturno. O que você tem que E ver, fazem um ou pacote o empregador, mensal. quando for contratado, não adianta falar, eu vou te pagar 10 mil. E esquecer que tem que estar. discriminar. Tem que discriminar. Perfeito. Então, antes tem que pensar, quanto eu posso gastar? Eu posso Perfeito. gastar 10 mil? Bom, então eu vou pagar 8 e vou pagar o Dois. adicional noturno, Tá. a hora extra, o adicional, que vai dar os 10. E isso tem que estar descrito no contrato Tem que entre estar elas. tem que estar no contrato, contrato e tem que e estar na no recibo. recibo. Tem que estar pago o adicional noturno. Perfeito. Se pagar, mas eu combinei e pago o valor global. Não pode. Por quê? Porque quando lá na frente, se tiver uma discussão judicial, o juiz não tem como saber Não dá para qual ela é a falar realidade. assim, eu estou pagando um pacote Não, isso que não se existe. resume a noturno mais o transporte. Isso não pode nem no empregado comum. Certo. Isso não pode. Tem que ser discriminado. Tudo tem que ser discriminado. Por isso que os olerites, os recibos de pagamento, né? São super Você vê, ele discriminados. tem aquele monte de parcelas. E então tem lá o salário base e tem todas as parcelas. Né? Se a pessoa ganha comissão, tem que pagar o DSR sobre a comissão. E para facilitar para os pais aqui que estão É. ouvindo a gente, doutor, através de um recibo discriminado já é válido. Já Já é válido. válido. O ideal é que tenha. Você já pode preparar, anotar, pode Deixar ser até a pronto. mão. Faz a base, né? Isso. No computador, hoje é tão fraco. E você escreve a mão, Uma vez por mês. uma vez por mês. Perfeito. Né? Por exemplo, tem pessoas que não sabem como que eu calculo o valor da hora. Você divide, se a carga normal é de 8 horas por dia, você divide por 220. Excelente. Né? Aí você Perfeito. vai ter o salário hora normal. Sobre aquela hora normal, você aplica o adicional de hora extra de 50%. Então você calcula ali. Se ela trabalhou no final do mês, ela trabalhou 5, 10 horas extras por mês, você vai calcular 10 horas mais 50%. Se foi à noite, depois das 10 E antes das 5. e antes das 5, você vai pagar, além da hora extra, se a casa ela tenha eventualmente trabalhado de dia também,
o adicional noturno e essa hora ela é menor. O ponto-chave é realmente o que o senhor disse. Qual é o budget? Quanto eu tenho para gastar? Qual é o meu orçamento com essa profissional? Exatamente. Eu tenho 5 mil reais, a partir desses 5 mil reais, 3 é o horário de trabalho dela e 2 adicional noturno. Estou fazendo só uma hipótese, nada previamente calculado, mas é que ela tem que discriminar, sim, Exatamente. desse budget total. Isso é muito caro em empregado doméstico. Isso é muito raro acontecer. Certo. Esses anos todos, É 40 muito anos, raro. eu tive um cliente, um saudoso cliente, já falecido, que ele, a vida inteira, Fez isso. ele fazia isso. E era até hoje, na casa dele, são muitos empregados domésticos, quantidade grande, um empresário importante. E ele fazia isso e ele mandava sempre os contratos para ele. Primeiro, ele tinha, quando ninguém usava, ele tinha contrato escrito. Ele fazia contrato escrito e ele já previa. Ele já previa. Tudo, Ele se tudo no antecipou contrato, às relações. E foi muito engraçado, porque como ele era um empresário, ele tinha uma empresa que ele cuidava pessoalmente, ele aplicou nos empregados domésticos os mesmos critérios que ele usava na sua empresa. Perfeito. Então vinha tudo ali Tudo já muito estabelecido. correto. Então ele pensava, eu vou pagar 5 mil para o motorista, então eu vou calcular quanto ele vai ter que trabalhar, quanto vai ser. Ele já oferecia o salário, o seu salário vai ser 3. Certo. Agora, como eu preciso que você trabalhe 1 hora a mais por dia, que você faça isso, que você faça aquilo, com isso você vai chegar a ganhar 5, 6. Você concorda? Concordo. Concordo. Perfeito. Mas o salário base tem que ser menor. Não dá para você fazer o contrário. Não, eu vou te pagar 5 e dentro disso tá tudo. Não pode. Não pode. Perfeito. Aí não funciona e vai dar depois um risco grande para o empregador, porque o juiz vai olhar e falar, não, tá aqui, o senhor pagava 5, recibo de 5, e agora tá dizendo que tem 2 horas extras por dia. Tem que ser 5 mais ou o trabalhava tanto. eventualmente à noite. Aí tem que pagar a diferença. Aí tem que pagar a diferença. Dé, tem mais alguma pergunta pro doutor? Tá acabando de novo, Sim. tá vendo? Eu falo quando o doutor vem Eu falo aqui, muito, não é eu falo possível. muito. A gente É muito junta nós gostoso. 3 aqui, mas é muito bom. Uma pra gente esclarecer aqui, né? A gente fala muito de ter comunicação, ter o bom senso, mas nem sempre o bom senso é o mesmo pra cada um, né? Exatamente. Porque a gente fala que o bom senso pra mim, puxa, se uma babá vê que ela tá com um tempo maior ali, ela está na casa, ela poderia lavar uma peça ali de roupa e tal. Mas tem outro que vai achar que o bom senso, não, mas peraí, babá é babá, empregado doméstico é doméstico. Então, o ideal, doutor, como a Bia falou, será que o acordo tá acima da lei? A gente sabe que depende dos casos, mas o ideal colocou no contrato e sempre estar comunicando, porque eu falo muito de comunicação aqui, porque eu acho muito, né, forte isso. Você comunicar sempre é o ideal. Olha, agora nós não temos mais a criança na escola em tal período. Período é tal. Então, tudo você tem você que pode, sentar, por favor... Ou... Aí você tem que fazer. Sempre colocar. E essa coisa de ajudar, Igual casamento. difícil. o ideal é que a babá se dê muito bem com os outros empregados da casa. Isso. Se ela cria, e aí é da natureza humana, se ela cria um vínculo com a cozinheira, ela própria vai ali, vai ajudar, vai. Agora, eu já vi essa situação de que elas não se davam. Então, ela ficava sentada, no horário do almoço, ela ficava sentada e podia estar caindo o Não mundo era na com ela. cozinha. Ela não mexia uma palha. E a mesma coisa, a cozinheira, ou a arrumadeira da cozinha, ou o que fosse, também não ajudava em nada. Então, por exemplo, o prato da babá ficava lá. É que a Quer gente dizer, tá falando de casos é que um às vezes nem absurdo. tem, né? Não tem um uma absurdo, cozinheira, não né? tem. Quer dizer, tudo é relação humana. Relação gente. humana. Você Eu vê. falo aqui até no meu curso de como se tornar uma babá de sucesso, que a base de uma profissional realmente de sucesso é saber, primeiro ponto, ouvir, falar menos somente quando solicitada, Exatamente. saber entender o outro. Ter o respeito pelo outro e essa base da relação. Então, a flexibilidade, a proatividade, tudo isso, quando a gente fala, o meu óbvio não é o seu óbvio, né? Porque são óbvios diferentes, mas tem um senso comum. Exatamente. A gente sabe que sim. tem óbvios diferentes, mas tem um senso comum. E quando você consegue entender que existe sim esse senso comum da funcionária da casa lavar o prato da babá e da babá lavar uma roupa da casa, se a criança estiver na escola, esse daí é a base do senso comum.
Talvez Agora, não seja tão óbvio, agora mas a coisa seja um ser senso comum. obrigada, aí já Isso. Mas é o extrapola, trabalho em né? equipe, É o quando a gente fala trabalho em trabalho em equipe. equipe. E aí, partindo aí para o nosso final do nosso terceiro episódio com o senhor, que o senhor tem aí de palavras finais para essas profissionais que estão na casa, ou para os pais que estão aflitos com as profissionais que não sabem lidar? A gente falou muito de conversa. Que o senhor poderia deixar aí como um recadinho final, doutor, Olha, em termos eu de acho relações eu humanas aí acho que a que gente é muito conversou tanto? importante, primeiro, claro que isso não é uma regra que possa ter como absoluta, porque você, às vezes, está exercendo aquela função apenas por uma necessidade de sobrevivência sua. Uhum. Mas o ideal é que você vá fazer aquilo que você gosta, né? Você tem que trabalhar no que você gosta. E isso eu vejo, às vezes, no clube, no Paulistano, que eu sou sócio, estou lá com meus netinhos no parque, e eu vejo. Tem babás que elas são babás de todas aquelas crianças que estão ali. Porque ela está aqui empurrando o No balanço. o menininho dela e eu do lado ela está cuidando. Ela está olhando se uma criança tropeça. Outras não, elas estão sentadas. A criança pode estar, outra criança qualquer, fazendo o que for, o dela já está maiorzinho, está lá no escorregador e ela é impassível. Ou seja, ela não tem o interesse de estar ali numa coletividade. A gente Uhum. vive em coletividade. Sim. Então é preciso ter o respeito, a atenção e tem que também impor que ela também tem direito a ser tratada com consideração, com respeito, até porque, repito sempre, está cuidando do nosso bem mais precioso, que é o filho. Então, também os patrões têm que ter um olhar diferenciado para esse profissional. Por mais ocupado, mais importante que seja, por mais atividades, saber que ela só está podendo, a mãe, o pai, hoje não há uma grande diferença nisso, só estão podendo fazer a sua vida Função. privada, a sua função, o seu trabalho, a sua diversão até, Isso. né? Porque tem ali uma pessoa que está cuidando do seu filho, né? Tem muita situação, vai sair para jantar, né? Hoje surgiu um jantar, tem que ir um jantar. Você depende daquela pessoa. Então, conversa aquele dia, tem uma hora extra, tem um agradecimento. Por quê? Porque a babá tem que ficar, senão você não pode ir no jantar. O agradecimento já é a base de tudo. De tudo. Tem que ser gratidão. Gratidão de Gratidão é um dos sentimentos mais importantes e que, infelizmente, em todas Estão as se áreas perdendo. da vida, estão se perdendo. Estão As se pessoas perdendo. são pouco gratas. Perfeito. Isso que eu acho que é importante. Muito obrigada, doutor, pela presença mais uma Muito vez. obrigado. Eu que Pelos agradeço. ensinamentos para os nossos pais, mães, profissionais. E você aí que tem dúvidas ainda depois desses 3 episódios sobre direitos e deveres das profissionais, contem conosco, estamos super à disposição. Podem enviar mensagens aqui pelo nosso @BiaGrecoBabyCare e a gente responde à medida do possível todas as questões de vocês. Muito obrigada pela audiência, por acompanhar todos os nossos episódios e aguardem os próximos, que a gente tem muito assunto legal aí pela frente. Obrigada, Débora. Obrigada, Bia. Obrigada, doutor. Vambora, Muito antes que obrigado. alguém já peça de novo pro doutor voltar, Tchau, hein? tchau, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.